Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Solano, meu canal é Influenciando Caminhos e hoje nós estamos aqui com a ilustre presença da Ana Letícia, que eu conheci pelo Instagram. Ela é muito maravilhosa, a história de vida dela em relação à criação, em relação aos estudos é muito legal. Ela vai compartilhar com vocês algumas coisas. Ela é estudante de medicina da UEM. E ela vai contar um pouco da rotina, de como foi o ensino médio dela. Ela vai falar um pouquinho do que é estudar medicina, da vida de vestibulanda, para você que tem o desejo de atuar nesta área e que gostaria de saber um pouco mais profundamente sobre o que o estudante passa quando ele está neste curso. Agora eu vou passar a palavra para ela, que ela possa se apresentar e contar um pouquinho de quem ela é para que vocês a conheçam. Agora é Muito contigo. obrigada, muito obrigada pelo convite, Natália. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Eu sou estudante de medicina do segundo ano da Universidade Estadual de Maringá. Então, eu tenho um pouquinho só de experiência na faculdade, mas posso falar bastante sobre a vida de vestibulanda e também dessas mudanças, um pouco sobre como está sendo a faculdade para mim e como eu tenho ideia mais ou menos de como serão os próximos anos. Eu sou de uma cidade vizinha aqui, 50 minutos mais ou menos, e acho que é isso. Podemos passar para as perguntas? Sim, vamos lá. Então, aqui, Ana, são as perguntas mais frequentes. Gente, essas são as redes sociais da Ana, o Instagram, o TikTok, para vocês seguirem ela, que ela tem um conteúdo muito rico. E aí, agora eu vou passar para as perguntas mais frequentes para ela responder para a gente. Ana, conta pra gente como foi o teu processo de descoberta profissional, quando você fala assim, uau, hoje eu acordei e quero fazer medicina. Eu acho que para falar um pouquinho disso, eu vou falar um pouquinho da minha história para contextualizar. Eu nunca fui a pessoa que falava assim, desde pequeno, nossa, eu quero fazer medicina. Não, foi um processo de amadurecimento sobre a decisão do curso. Eu fiz o meu segundo ano em 2020, então foi o ano que estourou a pandemia. E aqui no Brasil, a gente ficou praticamente um ano em casa e o ano foi voltando aos poucos. E o que isso acarretou? De repente, eu estava em casa, não tinha nada para fazer, só tinha que estudar. Antes disso, eu pensava muito em lecionar. Eu gosto muito de falar, tanto que por isso eu criei o meu Instagram, porque eu queria compartilhar, eu sentia que eu tinha bastante coisa para ensinar para outras pessoas sobre o que eu passei na minha época de vestibular. Enfim. E eu pensei em física, em letras, porque eu sempre gostei muito de vários conteúdos. Sempre tive curiosidade em estudar mais, sabe? Sim. Enfim. E daí, nessa mudança toda de pandemia, eu comecei a estudar bastante. E, inclusive, estudar biologia, que era uma coisa que tinha ficado um pouquinho para trás no meu primeiro ano. Enfim, estudando biologia, eu percebi que eu gostava muito de entender os mecanismos, as coisas, tudo. E com aquele clima de pandemia, vendo todo o pessoal da área da saúde, todas as coisas estavam acontecendo e etc., despertou ainda mais essa vontade. Porque eu tinha uma certa vontade de fazer medicina. Eu sempre me esforcei muito, sempre estudei muito. Tipo, os meus pais me ensinaram sempre a estudar, matéria dada, matéria estudada, sempre me ensinaram a importância da educação. Então, desde o ensino médio, ou do ensino fundamental, eu já ia com esse pensamento. E eu pensava, nossa, mas eu queria usar isso para alguma coisa realmente legal. E eu falava assim, ó, eu gosto de estudar, gosto bastante de estudar, de entender os mecanismos. Eu gosto de falar, de relacionar com as pessoas. Tenho essa curiosidade
E nada, vocês vão ver, assim, é incrível quando você vai estudar o corpo humano. É, tipo, tudo perfeito. Entendeu? O funcionamento nosso é maravilhoso. Então, eu falei, cara, acho que vai juntar tudo, sabe? Sim. E daí eu senti um propósito muito grande de usar todas essas é, qualidades, digamos assim, essas características que eu tinha para medicina. Então, eu pensei, eu estou estudando, vou estudar o máximo que eu posso e eu vou tentar passar em medicina. Se eu não conseguir, ou pelo menos se eu mudar de curso, eu vou conseguir passar em outro curso, certo? Sim, E daí foi assim o meu segundo ano, e essa vontade foi amadurecendo em mim cada vez mais. entendi. Então, aí no segundo ano, eu vi a possibilidade de fazer de novo e tal, e daí, de repente, eu falei: não, é a medicina que eu quero. Só que uma coisa que eu até estava comentando com a Natália foi que eu passei em medicina pelo processo avaliativo seriado da UEM, que é o PAS. Então, a gente faz no primeiro, no segundo e terceiro ano. No primeiro ano, eu não queria nem estudar aqui na UEM. Só que como eu tinha uma base muito boa, que eu estudava bastante e tal, eu fui razoavelmente bem. Não foi uma nota muito alta, mas uma nota que era recuperável. No meu segundo ano, daí, que eu tinha começado a conversar com meu namorado, ele é um ano na minha frente, e ele passou pelo mesmo processo né, quando eu estava no segundo ano, digamos assim. E Uhum. ele falou, não, você tem bastante chance e tal. Enfim, e daí eu investi bastante nesse processo no segundo ano, consegui recuperar minha nota, e no terceiro ano. Só que quando eu fui passar, eu já tinha passado em psicologia no Enem, porque a minha nota no Enem não daria para medicina aqui na Universidade Estadual de Maringá. Mas daria em outros lugares, mas mesmo assim eu preferi pôr psicologia para cá, porque era um curso que eu faria também. Então, Uhum. assim, medicina sempre foi minha primeira opção, mas nunca foi a única, porque não necessariamente era a única coisa que me faria feliz. Então, assim, esse processo de descoberta profissional foram várias variáveis. É aquele negócio, como eu posso ser útil, o que vai me fazer feliz. Por exemplo, eu gosto muito da rotina da clínica, acho muito interessante. Dá um conforto bem grande, não vou falar que não dá, a medicina dá um conforto financeiro, se você tiver clínica de horário, também era algo muito interessante para mim, quando eu penso que eu quero tipo, ser mãe, quero dar essa atenção maior para os meus filhos. Então, assim, foi um conjunto de fatores que me deu esse amadurecimento para a descoberta profissional. Olha, achei muito legal. Vou só fazer um comentário aqui, Ana. Eu sempre vou ouvindo a fala e vou comentando, sabe? Mas o que eu acho importante, gente, que a Ana tá falando para vocês que vão assistir esse vídeo é o seguinte: a Ana se descobriu, sempre estudou, porque a gente sabe que para fazer medicina, né, Ana, a gente precisa de disciplina, não só medicina, mas eu acho que é o curso que precisa de mais nota, eu imagino, né? Sim, não, é E disparado, assim. a concorrência, né? Mas ela estava ali, viu que era uma possibilidade, não tirou nenhuma outra possibilidade, sabia as habilidades que ela tinha porque ela se conhecia, e a partir disso ela foi fazendo o que ela precisava fazer, ou seja, estudar. Então, esse preparo eu acho muito importante, eu acho legal a tua fala, porque realmente o que eu percebo é esse diferencial, e a gente vê isso quando a gente vai te acompanhando lá no Instagram. Eu acho o máximo, Ana. Eu acho o máximo ver teus stories, sério. Agora eu vou passar para a próxima pergunta. Como a escola ajudou a cultivar seu interesse pela medicina e a tomar a decisão de ingressar na faculdade nesta área? Bom, a minha escola era uma escola muito boa. Os meus pais sempre investiram muito na minha educação. Então, eles sempre falaram que a única coisa que eles poderiam me deixar era a educação. Até me emociono falar isso, porque, tipo, eles fizeram muitos sacrifícios para realmente dar uma educação
muito de qualidade, digamos assim. Uhum. Não era um colégio muito bom. Só que não era um colégio cursinho. Era um colégio de freis, que ligava muito com a formação e tal. E eu lembro que eu fiz o teste, teste vocacional, com a Uhum. psicóloga de lá. E eu lembro que eu tava colocando, tipo, letras, e o meu teste saiu exatamente, tipo, medicina. Aí, e eu era, tipo, muito, digamos assim, que por eu sempre me dar bem na escola, o pessoal sempre falava, ai, faz medicina, porque medicina dá status, dá dinheiro, dá não sei o quê. E eu sempre fui muito resistente quanto a isso, porque eu não queria fazer medicina simplesmente por conta disso. Uhum. Mas porque, tipo, eu precisava de uma vocação, eu precisava querer aquilo realmente. Sim. E, enfim, esse teste me ajudou bastante. Me conhecer também na escola, ter contato com essa biologia, com tudo que fornece, assim, de conhecimento, todas as áreas para você ter essa noção. E principalmente atividades é, que depois eu vou falar de novo, acho que com as outras perguntas. Uhum. Mas, por exemplo, a apresentação de seminário era uma coisa que eu sempre amei, porque eu sempre amei falar. Mas, assim, eu acho que a escola tem um papel de mostrar tudo, mas o que importa vai ser o seu conhecimento sobre você mesmo, sabe? Sim. Então, assim, a minha escola foi isso, mostrou tudo, mas no final foi eu comigo mesma que fui decidir alguma coisa. Foi analisar, ter esse estudo, sei que tem que ir atrás, pedir para acompanhar, ter essa noção, enfim, eu acho que é isso. Teste Ok. vocacional foi muito importante. Mas no teu teste vocacional já tinha dado medicina? Ah, olha que legal. Já Só que eu foi. nem liguei, sabe? Porque na época não era uma coisa que eu queria, que eu fiz no primeiro ano. Uhum. Aí no segundo e no terceiro, por conta da pandemia, eu acabei não fazendo. Hum. Ana, agora deixa eu só aproveitar que tu está falando dessa questão da pandemia. Conta pra gente como foi esse teu processo de estudos, porque aqui no Japão a gente não parou, né? Quer dizer, a gente parou um mês e meio só de aula online, e nesses anos todos. E a gente depois, isso em 2020, em 2021 eu acredito que a gente tenha parado 2 semanas só. E o resto a gente foi sempre diretão. Como que foi para ti? Só para a gente Então, aproveitar, né? Que a tua fala tá nisso. é até engraçado como que foi os meus estudos na pandemia, porque assim, aqui no Brasil, falaram assim, não, é uma semana que a gente vai ficar de lockdown. Aí depois era 2 semanas, aí depois virou um mês. E como que tava a minha situação nisso? Eu tinha acabado tinha poucos casos no Paraná e eu tava num torneio de xadrez e fui jogar o Paranaense. Aliás, foi o último torneio que teve. Eu até ganhei esse Paranaense, foi bem legal. Só que daí eu voltei Parabéns. e meus pais falaram assim: ai, obrigada. Eu até voltei pra Paranavaí e os meus pais falaram assim: não vai pra escola, né? Porque você voltou de viagem e tal. Aí, ok, só que daí eu nunca mais fui pra escola nesse ano, Uau. praticamente. Porque assim, depois foi lockdown uma semana, lockdown e foi indo. E como que eu tava? Eu tinha viajado, então a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu vou ter tempo para desacumular matéria. Então eu fui desacumulando matéria. Aí terminei de desacumular matéria. Eu tava tendo aula, primeiro foi no YouTube, depois eu tive aula sincronizada. Então era aula ao vivo e, enfim, só que sempre sobrava um tempo, porque quando você tá em casa, quando você não precisa ir para a escola, você não precisa pegar trânsito, não precisa se arrumar, não precisa, sobra muito tempo. Então eu Uhum. falei assim, não, eu vou adiantando os conteúdos. E assim eu fui adiantando, tipo, muito conteúdo. Quando eu vi, eu já tinha visto toda a biologia, aí depois eu fui ver física.
E eu fui fazendo prova. Lembro que eu peguei um dia uma prova e falei assim, não, eu vou estudar para medicina a partir de hoje. Tipo, quando eu tava nesse processo, falei, vou estudar, Sim. se eu não passar em medicina, eu passo em outra coisa, certo? Uhum. E eu peguei uma prova, fiz, falei, ó, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Aí eu falei, vou estudar isso, isso, isso. E daí, pro fim do ano, não tinha aula, era sincronizada, mas tinha plantão de dúvidas à tarde. Só que aqui no Brasil foi um déficit muito grande a pandemia, porque o pessoal não estudava. Porque é Então tu muito difícil foste você acompanhar. contra, né? Tu foi contra tudo. Gente. E daí eu percebi que eu, tipo, melhora muito eu estudar sozinha. Não que a minha escola fosse ruim, não, mas é que, tipo assim, é conversa, é dispersão, é quando você tá ali, você e você, o negócio rende 10 vezes mais, é no teu ritmo. Então, enfim. E daí tinha esses plantões à tarde pra tirar dúvidas, só que daí só eu ia. Caramba. Aí eu ficava assim, praticamente com o professor particular. Então, toda vez que como eu tirava dúvida, era exatamente assim. Eu Uhum. levava, eu lembro que eu marcava todas as dúvidas e ia à tarde. E daí, no meu final do terceiro ano, acho que no meio, que começou a ter aula semipresencial. Só que não era Uhum. obrigatória. Então, normalmente eu preferia ficar em casa. Entendi. Só que daí eu comecei a ir porque eu tava sentindo falta do contato humano, sabe? Tipo, de sair com os amigos. Então, às vezes eu ia uma semana, um dia da semana, que eu achava que ia ser melhor. Uhum. Então, essa autoridade que eu tinha sobre o meu tempo, assim, foi muito bom para minha preparação, digamos. Entendi. Nossa, que história, Ana, que interessante, porque tu tocou no ponto, né? A escola como um meio social, sim, mas o quanto que você evoluiu e se disciplinou já para a faculdade, porque começou já estudando sozinha. Isso é interessante de pensar, sabe? Uma coisa que eu acho que vale lembrar é que eu consegui estudar sozinha muito bem, porque eu tinha muito apoio, assim, em casa. Tive, assim, fui sempre muito ensinada a ter disciplina, a realmente estudar, tipo, independente se eu quero ou não, mas principalmente porque eu tinha um foco. Então, quem tava assim, eu não sei, tal, ou se perdeu, ou aquele pessoal que talvez não tinha disciplina para ficar em casa e estudar, às vezes, tipo, só conseguia ir se tivesse a cabine do cursinho. Também esse Uhum. pessoal ficou, tipo, prejudicado, digamos assim, sabe? Entendi. Sim. Eu vou passar para a próxima pergunta, tá, Ana? Tá. Vamos lá. Quais recursos e apoio você recebeu da escola para se preparar para a faculdade especificamente de medicina ou não teve? Então, meu colégio foi muito bom. Ele tinha uma preparação, professores muito bons, assim, nossa. Só que não era um colégio cursinho. Então, algumas coisas eu tive que ir por fora. Uhum. Mas alguns professores meus eram de cursinho. Ah, Então, o que que acontecia? Às vezes que eu precisava de alguma coisa mais específica, eles, tipo, me ajudavam. Então, por exemplo, meu professor de história, muito bom. Eu precisava de estudar a história e geografia do Paraná. Não era uma coisa que tinha tanto na escola. Só que quando eu pedi ajuda, ele me ajudou e tal, com material. Eu tinha, como eu falei, eu ia muito nessas plantões que tinham, que eram tipo monitorias de tirar dúvidas. Nossa, isso foi extremamente importante para minha preparação. E, enfim, é isso. Meus professores, tipo, a escola dava todo o conteúdo que eu precisaria para o vestibular. uhum, Só que, às vezes, muitas vezes, eu preferia estudar sozinha antes da aula, ou simplesmente porque eu queria estudar os conteúdos antes, para prestar vestibular antes.
Tipo, no meu segundo ano eu já tinha visto o conteúdo do terceiro ano inteiro, sabe? Entendi. E Ana, agora aproveitando, deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se tu vai querer que isso fique no vídeo, mas porque lembra que tu tens um material que tu criaste junto com a tua amiga, não é? E que Sim, é específico justamente porque tu falou que algumas matérias vocês não tinham, por exemplo, como você tratou da história do Paraná, que é muito específico, né? Então nem todo mundo, por exemplo, eu sou amazonense, mas aí eu não vou ter essa noção da história do Paraná lá no Amazonas, assim como também não sei se vocês também aprofundam na história do estado do Amazonas. Então, tu queres comentar sobre isso, sobre esse material? o material que eu criei é um material de simulados, porque houve uma mudança na prova. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo bastante é a importância de simulados. Eu fiz muitas provas. E quando muda drasticamente igual mudou, você fica meio perdido, sabe? Como que eu vou treinar Sim. agora? Então a gente separou as questões da própria UEM no formato do simulado no novo modelo que vai ser a prova. Uhum. Além disso, a gente colocou propostas de redações novas. Então, para treinar de assuntos mais recentes, que eu Entendi. considero bastante importante. E também tem dicas lá, assim, de ouro, que é uma menina, a menina que fez comigo, ela simplesmente ela passou em primeiro lugar no vestibular, na ANFA. Uau! Sim, então tem dica de redação lá, a gente ensina como você corrigir o material e usar as correções para fazer os próximos simulados. Aí tem dicas minhas sobre disciplina, sobre oh meu Deus, sobre cronogramas, se programar, sobre, tipo, todas as coisas assim que eu falo no meu Instagram, mas de forma mais aprofundada, mais organizada. Uhum. Então, sobre produtividade, como se tornar mais produtivo, algumas coisas podem te ajudar, fazer esse planejamento. Então, e é a base da minha mentoria também, que é algo que eu às vezes pego um ou outro, porque o tempo é escasso, mas que Sim, para ajudar exatamente nesse quesito. Porque eu estudando muito em casa, eu aprendi muita coisa. sim. Que, cara, eu estava assim, das 8, não, das 7, 7h30, assim, até o. Tipo, eu saía claramente, pra ir na academia. Uma academia é uma coisa indispensável pra mim, você vai ver do lado do meu Instagram. Mas, Uhum. assim, é, aprende muita coisa você estudando em casa, sozinho. Tipo, você tem que ter uma disciplina, tem que ter uma produtividade muito grande. Senão você fica Entendi. doido. Sim, mas lá nessa tua apostila também tem essa parte do tempo de qualidade, essas coisas também, Ana? Ou é mais focado mesmo no conteúdo do vestibular? Não, é tipo dicas, assim, sobre tudo. Sobre Ah, produtividade, sim. sobre disciplina, sobre saúde, sobre manter calma perto das coisas. É sobre tudo isso, sabe? É meio Uhum. que um compilado do que eu tento passar. Nossa, então deve ser um material bem rico, Ana. Olha, Não, parabéns por eu tudo. fiquei muito orgulhosa desse material, assim. Ai, que legal. Olha, gente, gostei. Vamos lá para a próxima. Você teve apoio da sua família e dos seus amigos? Conta da tua experiência, porque agora é aquela hora que você vai falar assim: nossa, meus pais, os meus amigos. Como foi? Então, os meus pais, nossa, não tem, assim, vai ser difícil falar sem chorar, Uhum. porque o apoio que eles me deram, assim, toda a vida, é enorme. É uma coisa que acho que o que mais ensina é o exemplo, certo? Sim. Então, eu sempre vi os meus pais dar muita importância ao estudo. Então, eles se esforçaram muito para pagar o melhor colégio que podiam para eu ter uma boa educação, porque eles falavam que a única coisa que eles podiam deixar seria a educação.
Então, meu pai sempre foi muito estudioso, então eu via ele com livro, ele sabia discutir praticamente todos os assuntos. Eu falava que tinha estudado alguma coisa na escola, ele vinha e conversava comigo sobre o assunto, enfim. E eles sempre também me ensinaram a estudar. Então, desde pequeno, meu pai ia falar assim: lê tal coisa e eu vou tomar de você. Minha Uhum. mãe ia e sentava comigo. Então, assim, o exemplo e tudo isso me ajudou muito. Mas na escolha da profissão, é até engraçado falar, porque, cara, você imagina os pais que pagaram a escola particular a vida inteira, ralando, é, disputando tudo isso, e daí você espera que eles falem assim: não, você vai fazer um curso que, assim, seja bem conceituado, né? Sim, E os meus pais, acho que é assim, ó, uma das provas, assim, tanto amor que eles têm pra mim. Eles nunca nem ligaram assim, tipo, o que você escolher tá bom, sabe? Se você sim, estiver feliz fazendo isso, está bom. Claro que eles queriam que eu fizesse algo que fosse justo, que fosse realmente, tipo, de educação e tal. uhum, Mas, assim, quando eu falava em escolher letras, física, eu sempre tive o maior apoio, sabe? E é tanto engraçado que a minha mãe, ela assustava muito quando eu falava em medicina, por se preocupar comigo, porque é uma coisa que exige muito saúde mental, é um curso muito difícil, é uma profissão muito difícil, que exige carga horária e tal. E ela sempre ficava: nossa, mas você vai fazer medicina e tal, e ficava preocupada. E é engraçado você pensar isso, né? Que todos os uhum, pais sonham que o filho faça medicina para ganhar bem e tal. Só que assim, eles sempre me apoiaram. Se eu falar assim: pai, eu tenho que estudar, é, é isso, entendeu? Mãe tem que estudar fim de semana, ela vai fazer o máximo. Minha mãe, tipo, me aliviou muitas coisas, tipo, às vezes dever de tarefas de casa, quando ela podia, uhum. pra eu estudar, sabe? Sim, Então, assim, se precisar comprar um curso, a gente compra, você vê o que você tá precisando e fala. Então, tipo assim, eu sempre tive 100% de apoio. Tanto que meus pais estiveram comigo quando saiu o resultado do meu lado. que Sim, todo mundo lindo. com o computador aberto e, tipo, Aham. chorando. Porque. E minha mãe falava: não é nem por você fazer medicina, mas que eu sei que você vai ficar muito chateada se você não passar, sabe? Uhum. A importância da família, né? A presença, o exemplo, ele estar ali contigo no estudo, no choro, na ansiedade, no preparo e no resultado, porque ó, você é um exemplo, não é, Ana, a ser seguido. Eu digo assim, uau! Ai, parabéns pela família e por tudo, né? Porque realmente, para mim, eu falei, uau, quando ela aceitou a entrevista, eu, uhul, tô muito feliz. Ai, meu Deus. Mas, Ana, agora, e os teus amigos, como que ficaram nessa? Porque eu imagino, eu sei que você tinha vida própria, né? Que você também é um exemplo para mim em relação a isso, mas assim, eu sei também que a demanda é muita, né? Porque você tinha que estudar, ter a sua rotina, então sair menos, não sei como que foi para eles também, né? É que, assim, quando eu decidi tudo isso, eu tava em pandemia. Então, eu não podia sair. Assim, Já era. estava mudada o ambiente. Não tinha esse ambiente, assim, tipo. Tá, conversava ali no WhatsApp e tal. Mas, tipo assim, tanto que as pessoas demoraram pra saber que eu queria medicina. Eu tinha Hum, falado para uns amigos mais próximos, ela me tem uma amiga, que minha mãe até me chamou, porque teve uma época que eu estava muito, meu Deus, eu só preciso estudar, estudar, estudar. Tipo, foi uma época realmente que eu até conto que eu passei mal, eu desmaiei, porque eu estudava, tipo, até 10 horas, 10 e meia, e esse dia, eu não sei o que aconteceu, tinha outras coisas extras, sabe, na minha cabeça, eu acordei uhum. cedo. Aí eu sentei na mesa do café e falei assim: mãe, eu não tô legal.
E a minha pressão começou a cair, comecei a ficar branca e tal. Minha mãe ficou Uau. desesperada. Daí, Uhum. tipo, tiveram que pôr sal na minha boca. Meu pai ficou, nossa. Tanto que minha mãe, depois disso, ela achava que eu tinha que parar de estudar. Então ela me obrigava a parar de estudar. Ela te dava o horário certinho. Ela falava, não, agora você tem que parar de estudar, não sei o quê, tem que tirar a cabeça, férias você não vai estudar. E ela falou, Uhum. tipo, eles começaram a ficar muito preocupados, porque realmente não tinha como eu sair de casa, eu ia na missa no máximo. Uau. E, enfim, aí tem essa amiga minha que torceu muito pra mim, que a gente trocava e tal. Mas, assim, as pessoas eram um pouco distantes, sabe? Uhum. No quesito pandemia. E, ah, e daí depois. É que daí, tipo, no terceirão. Uhum. Meu terceiro ano acabou sem ter essa tanta confraternização. Meus amigos que tinha perto, eles torciam muito. Eles, tipo, eles falavam, ai, Ana, você já passou e tal. E era até difícil de falar, tipo, meu Deus, eu acho que eu não passei, eu não sei se eu vou passar, sabe? Porque sempre tem essa pressão. Eles veem você Sim. estudando muito, eles veem você falando com o professor, perguntando coisas pro professor, e eles acham que você vai passar, só que nem sempre tem Sim. essa certeza. Enfim. E outra amiga muito querida, isso que é muito legal, que nós estudávamos juntas. Uhum. No terceiro ano a gente ficou muito junta. E ela passou no mesmo dia que eu em direito. Nosso trote Ah, foi junto. que lindeza. Parabéns para as duas. Enfim, essas pessoas, assim. Eu não tive muito conflito. Talvez o que eu tive foi que a pandemia mudou a cabeça de muitas pessoas. Então, quando voltou dela, teve amizades que automaticamente eu acabei me afastando. Talvez Uhum. também porque as meninas às vezes queriam sair dia de semana, era inviável para mim sair dia de semana. Sabe? Algumas coisas assim realmente aconteceram, mas não acredito que foi só por conta dos estudos, sabe? Sim. É que muda mesmo, né? Não tem jeito. É que ali no ensino médio é um. Você tá se encontrando, né? Então, É, assim, acredito que seja muito normal ter esses encontros e desencontros, né? sim. E é aquilo também que você tocou no ponto, né? Quem era para estar junto, esteve junto e está ainda, eu imagino, né? Sim, nossa, eu e minha amiga, a gente sai às vezes, tipo, é difícil que é a rotina corrida, mas essa amiga que passou comigo, nossa, eu levo ela muito no coração. Ai, que lindo. É muito importante também isso, porque as pessoas precisam entender que a vida após o ensino médio, ela muda e, consequentemente, é o que você falou, mudam as pessoas, os encontros e os É, desencontros, né? é que, tipo, agora tá cada um pro canto. Eu tenho um amigo que tá em Foz, que tá em Santos, que tá em Curitiba. Então, às vezes acontece de encontrar eles e é como se fosse a primeira vez. Mas são outras realidades, são outros pensamentos. É, assim, bem diferente, sabe? Uhum, entendi. Agora a gente vai para como a sua rotina mudou. Isso daí é que eu acho que tu já deixou bem, né? Que foi a questão de estudar sozinha e tal, mas agora tu vai contar um pouquinho da faculdade. E você teve mais facilidade com o quê, Ana? Na faculdade ou no vestibular. Olha, eu acredito que do vestibular tu já deixou bem claro, né? Porque você falou da pandemia, falou da rotina sozinha, dos teus pais e tal. Então agora a gente vai falar da tua rotina na faculdade. Como que foi a tua rotina? Assim, porque eu acho que muda drasticamente. Tu estuda o dia Nossa, todo? então, é que assim, na faculdade o turno é integral. Acontece que, às vezes, a gente tem que chamamos de janela. Então, ou períodos que não vai ter aula, ou tipo, só tem as duas primeiras aulas e as outras duas não tem. Então, acontece bastante isso. O que mudou na minha rotina, nossa, pensa, eu tava estudando em casa, eu ficava em casa o dia inteiro, estudando no meu ritmo, no meu tempo, fazendo as coisas na hora que eu quisesse. De repente, eu tô na faculdade, eu tenho que ir a pé
para a faculdade, tenho que ir a pé, voltar a pé, tenho que andar lá na faculdade e, tipo assim, eu moro perto, mas é 10 minutos, mais 5 para ir até meu bloco. Ficar lá, assistir aula o dia todo. Eu não estava acostumada com esse ritmo. Então, assim, para mim, as primeiras semanas eu chegava exausta, porque é uma realidade completamente diferente. O ritmo é outro, dos professores. De repente, eu me vi numa aula em que eu não tinha entendido nada. Nunca tinha Uau. acontecido isso comigo. Então, assim, claro que depois você vai estudar, você vê que não é aquele bicho de cabeça, mas para mim foi um baque muito grande nesse primeiro ano, porque é muito corrido. Então tinha aula 7h45 até 11h20. Aí eu ia na academia, voltava correndo, almoçava, tomava banho, ia 1h30 de novo, até 5 horas, 6 horas. Tinha que voltar em casa, estudar ainda. Então, nossa, isso para mim era assim muito cansativo. Agora eu consigo me planejar, eu consigo entender. Mas até para você também entender como que você vai estudar essas matérias, porque não é igual no vestibular que você vai ter uma apostila com exercícios, exatamente, que você não tem ideia como que o professor cobra isso. Não tem ideia como você vai decorar tanto nome. Gente, vestibular você tem que decorar muita coisa, mas você tem tempo, você pode se planejar. E essa outra coisa que me doeu muito, porque eu sempre fui a doida do planejamento. De repente, a professora desmarca a aula, repõe a aula. De repente acontece, surge aula à noite de coisa extra. Então, assim, para mim isso foi assim muito doido, sabe? Porque eu tava Sim. acostumada a todas as coisas bonitinhas, tendo um Uhum. foco pronto. Agora eu tenho prazo para entregar trabalho, tenho prazo para ter prova. Então, eu tenho que me virar para esse tempo. Não é tipo, eu não vi a matéria que eu tinha que ver hoje, eu consigo manejar ela para ver no sábado, porque é a matéria do vestibular. Não acontece isso. Sim. E tu teve facilidade com alguma coisa, assim, que foi mais fácil, que você falou, uau, isso daqui eu já sei, ainda bem. Ó, o que me ajudou muito foi a base que eu tinha. Então, claro, bioquímica, por exemplo, primeiros conteúdos, foi muito tranquilo, porque eu tinha uma base muito boa. Claro que tem os detalhes, assim, que você vai aprender novo, mas se você tem uma base boa, já é meio caminho andado. Agora, no segundo ano, fisiologia, histologia também no começo era ter uma base boa, me ajudou muito, sabe? Coisas que a Sim. gente aprende no ensino médio, conceitos. Isso vai ajudar, assim, ao longo da faculdade. Mas uma coisa que foi muito importante, e eu até vou lembrar dele agora, que é do meu namorado. Meu namorado é meu Uhum. veterano. Então, bastante coisa eu já sabia como que ia ser. Ele me dava bastante dica, me emprestava o caderno. Isso, assim, me ajudou bastante. Tipo, o professor gosta de tal coisa desse jeito. Uhum. Então, isso facilitou bastante minha vida. Mas o primeiro ano é um pouquinho complicado. A gente tem muita anatomia, que é uma das matérias que o pessoal fala que é mais difícil, porque tem muita coisa para decorar. É muito, 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 muito nome. Imagino. Então, assim, mas é muito gostoso. Não tem como explicar, assim, como que é. Tipo, você vai lá, você não tem mais estudar, você vai estudar osso, você vai estudar músculo, você vai estudar sistema digestório, sistema respiratório. Claro que tem suas dificuldades todo esse caminho, mas quando você vai pegando um jeito, hoje eu falo, por exemplo, minhas notas no segundo semestre subiram muito. Porque eu aprendi a estudar, aprendi a lidar, é tudo adaptação. Igual no começo, o pessoal teve dificuldade de se adaptar à pandemia. Agora Uhum. todo mundo está querendo fazer o home office. Então, assim, tudo é questão de acompanhar, de ter calma, sabe?
Sim, e tá tranquilo com as mudanças, né, Ana? Porque tu passou por tudo. Tu passou pela escola, que era presencial, foi para o online, aí sozinha começou a se descobrir, ia até tua rotina de estudo, depois teve que dar uma parada, né? Que a tua mãe disse, não, calma. Aí passou agora no primeiro semestre, ou foi o primeiro ano que foi bem difícil? Assim, o primeiro é que aqui a gente conta por ano, não conta por semestre. Ah, tá. Mas o primeiro semestre do primeiro ano foi muito difícil, que seria o primeiro Agora, semestre da faculdade. sim, agora tá mais sossegado para ti. Agora eu tô no segundo ano. Tá mais sossegado, apesar de ter mais aulas, você saber o ritmo das coisas, você entender, qual coisa é importante, qual coisa não é, ajuda bastante, sabe? Uhum, entendi. Agora a gente vai saber de ti qual foi a maior mudança que você enfrentou quando saiu do ensino médio e foi estudar para o vestibular. Então, eu comecei a estudar para o vestibular no meu ensino médio. Igual eu contei, quando começou a pandemia, eu comecei a estudar para o vestibular. Uhum. E daí, é, acho que a, a, a mudança é que assim, você não precisa, quando você está estudando vestibular, você não vai estudar para uma prova de colégio, você não vai estudar para passar de ano, você vai estudar para um foco que parece meio longe, mas não é. Parece que talvez você, tipo, quando você está estudando ali a prova é amanhã, fica muito claro. Você tem um vestibular só no fim do ano, você tem que ir colocando esses tijolinhos, assim, né? Uhum. Você tem que se lembrar todo dia porque você está fazendo isso. É até o Reels que eu postei hoje. Te ajudar a lembrar por que você está fazendo isso. Isso foi muito importante. Então, tipo assim, eu comecei a estudar por conta pro vestibular no segundo ano, então mesmo estando. Por isso que eu consegui, talvez, passar pro. Tanto que no meu segundo ano, eu fiz vestibular. Foi no começo do terceiro, na verdade, porque tava tudo meio atrasado por conta da pandemia. Uhum. E eu fiquei por 3 questões de passar no vestibular. Tipo assim, isso era pouquíssimo. Eu fiquei, acho que, em oitavo lugar. Uau. Oitavo não. Oh, meu Deus. Eu fiquei em 80. Ah, Colocação tá, tá, 80. tá, tá, tá. Só que Uhum. tinha 10, acho que era 15 vagas. Só que 80, assim, pra quando Caramba. tem, tipo, muitos, era, tipo, muito perto, certo? Sim. Enfim. E daí, eu lembro que o meu, a gente não sabia a nota de corte, via até a possibilidade de eu passar. Meu pai já tinha conversado, qualquer coisa, se a gente entra com processo para sentar, não sei o quê, porque eu não tinha terminado o ensino médio. Uhum. Só que daí, no outro ano, aconteceu o inesperado. 20 dias antes do vestibular ali, a minha avó tinha pego Covid e ela Hum. teve parada. E ela foi pro UTI. Ela ficou uma semana no UTI aqui em Maringá. Eu Uhum. atrasei todos os meus estudos, né? Porque não tinha cabeça, tinha que vir com a família. Nossa, assim, foi um momento muito difícil. A minha avó era minha vizinha, pra você ter ideia. Então Uhum. eu via ela todo dia. De repente, tipo, o mundo vira de cabeça para baixo. Entendo. E aí ela faleceu 10 dias antes do vestibular. E para eu me recompor pro vestibular foi um tanto difícil. E, e eu queria estudar tudo que eu não tinha estudado na última semana. E isso me Nossa. prejudicou muito, porque me cansou muito. Eu cheguei no vestibular exausta, eu não consegui terminar a prova, para você ter uma Uhum. ideia. Eu não consegui terminar a prova. E isso que eu fiquei por 2 questões. Nossa. Então, tipo assim, por isso que eu falo tanto no meu Instagram pro pessoal descansar antes da prova. Porque, assim, estar cansado.
Eu também tava cansado psicologicamente, abalado, mas tipo assim. E eu tive que me recompor, porque eu fui muito mal, eu achei que tinha, nossa, ido muito mal e tal. E um mês depois seria o do passo que eu passei. Então eu tinha que lidar com isso. E eu acredito que a mudança que tem quando você sai do ensino médio, você vai ver o vestibular, é que quem, tipo assim, é você com você da prova para estudar para ela e para ter psicológico para ela. Então, assim, se no ensino médio é tudo só passar de ano, fazer amigos e tal, aqui você vê um peso muito maior. É tipo assim, é teu futuro que tá ali, a tua profissão. Então, saber lidar com essas variáveis também, igual eu falei, Uhum. me recompor. E você sai um pouco do. Você entra um pouco na vida real, em que você tem grandes responsabilidades maiores, digamos assim, né? Sim. E saber lidar com toda essa ansiedade e etc. Então, acho que essa é a diferença do vestibular só para o ensino médio. Ensino médio, você tem que estar. Como que eu posso falar? Tem que dar resposta, assim, para os seus pais, para os seus professores. Ali não, certo? E eu acho que isso é mais pesado ainda, né? Eu não sei você, mas quando o peso vem próprio de mim, por exemplo, eu sempre cobrei muito, mas nunca foi por causa dos meus pais. Meus pais sempre foram muito tranquilos. Uhum. É importante essa tua fala, Ana, porque querendo ou não querendo, se a gente olhar para esse lado, primeiro que tu teve que lidar com uma perda num período muito curto, e perda, como eu sempre digo, é a questão, a morte é uma dor que a gente carrega daquilo que a gente não vai mais ver. É ausência e é dolorido, porque não tem volta, é um tempo que não volta, a gente fica triste, aí a gente tem que lidar, como você tocou, no psicológico, mas a gente não pode se esquecer da responsabilidade, porque tem a questão do quê? Da resposta que você precisa dar para você, que é o vestibular, não é a professora cobrando aquele conteúdo, é eu estudei, eu me preparei, eu não sei o que vai cair, mas eu preciso lidar com isso. E aí tu passou por tanto e ainda assim conseguiu ficar entre os melhores, eu digo assim, porque um vestibular para medicina, quem está nos 100 sabe Eu acho que eu tudo. fiquei 40. No que eu vi no terceiro ano, Uhum. que eu não passei, né? Eu fiquei, acho que em 40, assim. É que na UEM é Então, pouquíssimas vagas. É uhum. tipo 10, 20. Mas enfim. E aí você passou depois, né? É E vem a impressionante. alegria depois, né? Você passou Porque pelo luto, mas não parou, né? Isso é importante, essa tua fala, porque você poderia muito bem, Ana, ter dito assim, nossa, eu perdi a minha avó, parou, acabou, não quero mais isso, eu vou fazer outra coisa, vou dar um tempo para minha cabeça. Não, você falou, não, eu perdi minha avó, eu preciso me recompor e eu vou continuar. E continuou. Nossa, isso é impressionante. uma coisa que eu falei, o dia do vestibular que ia sair o resultado era o aniversário da minha avó. Foi o dia que eu Uhum, passei, exatamente no aniversário da minha avó. E eu tinha plena consciência disso quando eu estava estudando. uhum, Então, uma coisa que eu acho que me ajudou muito nisso foi eu pensar, eu, eu vou dar essa alegria, sabe? sim, Tipo, quando. Isso é uma coisa muito bonita, porque é, acho que foi a parte que eu mais amadureci disso tudo. Quando você para de pensar assim, nossa, eu vou fazer isso só por mim. Pa- pa- Vai fazer isso não por obrigação a outras pessoas, sim. mas por amor a outras pessoas. E eu lembro, Uhum. minha avó era casada com meu avô há mais de 50 anos. E eles, Uau! sim, tipo, foi muito difícil.
E a família inteira era, tipo, em volta da minha avó. Aí eu lembro que eu ia estudar e falava assim, não, mas eu vou passar. Eu vou ter essa alegria no que seria um dia triste no aniversário dela. Sim. Uhum. Você ressignificou a data, né? Uhum. E eu falei assim, não, eu vou. Eu pedi assim, eu não sei se você tem alguma religião, mas eu sou muito católica. Então eu pedi a Deus, não por mim, mas que eu pudesse ter esse motivo de alegria, sabe? Sim. Uhum. Então eu pedi assim, por favor, me ajuda a estudar, não só para eu passar para fazer faculdade, qualquer coisa eu faço psicologia, mas para que esse dia seja ressignificado, sabe? Sim. E também, quando você passa por uma dor assim, acaba que você coloca a prova no tamanho que ela é. O que era uma prova perto, se um dia antes eu estava, nossa, muito preocupada, porque não conseguia dormir à noite. Eu tive muitas insônias durante meu trajeto todo. Importante eu Uhum. falar isso. Mas eu não conseguia dormir à noite porque eu estava preocupada com uma prova. No outro dia, minha avó passou mal e foi para UTI. O que é uma prova perto de perder um ente querido, sabe? Você Sim. ajuda a colocar as coisas no lugar, a sair do seu mundinho ali. Sim. É verdade. E ajudou, assim, muito a melhorar a minha ansiedade para isso. Entendo. E interessante também isso que tu tá tocando no ponto, porque às vezes a gente tá tão focado numa coisa só que a gente esquece do mundo ao redor. Aí quando vem um baque, independente do baque, de ser uma perda ou qualquer situação, a gente tem que olhar, não, pera, minha vida não é só a prova, minha vida não é só a escola, minha vida não é só meu trabalho, né, Ana? Isso é importante mesmo. E é ótimo porque a gente deixa de pôr tanto peso pro que parece. Tipo, se você, se só aquilo, você só olha para aquilo, aquilo vai ter muita importância para você. Se aquilo tem É, muita importância para você, você vai se esforçar, claramente. Mas se tem uma importância que sai do quesito fisiológico, vai pro patológico, sim, se torna ansiedade, né? Você vai ficar ansioso por conta da prova. é Porque você não verdade. consegue enxergar o que é, né? Uhum, é. E que bom que você conseguiu, ressignificou, já é estudante de medicina e está aí para nos contar essa história. Olha, sério mesmo. Uau, parabéns por tudo, porque eu sei que não é fácil. Ana, agora, como o conhecimento que você adquiriu no ensino médio está sendo útil para você agora? Vamos lá, pode ser questão de alguma disciplina, pode ser questão de alguma coisa que algum professor te colocou, às vezes até de comportamento, de vida ou de algum trabalho de pesquisa, não sei. Assim, ter uma base muito boa em química, física, biologia ajuda muito. Se você não tem, o professor vai super entender que você tem conceitos básicos. Tanto que quem não tinha na minha sala teve muita dificuldade. Então, tipo, ele não vai explicar, por exemplo, o que é uma ligação de hidrogênio. Você tem que subentender que é uma ligação de hidrogênio é forte, é a ligação mais forte. Ele não vai explicar, sei lá, como que faz uma molécula carbônica. Não, você tem que saber como que faz. Em biologia, algumas coisas os professores vão repetir, mas é muito bom que você tenha uma base para entender. Uhum. Então, tipo assim, esses conceitos que você vai estudar no vestibular vão te ajudar muito. Vai tornar bem mais fácil e algumas coisas são realmente necessárias. Mas sobre conceito e habilidade, quando uma coisa que eu acho que me ajudou muito era fazer seminário. Uhum. Fazer seminário na escola, saber fazer normas de trabalho. Dissertação pode não parecer, mas me ajuda muito. Estava escrevendo agora o resumo para o meu projeto de iniciação científica, que eu vou ter que Uhum. apresentar. Eu uso todos os conceitos de dissertação,
conjunção, tudo isso vai te ajudar. Matemática, a gente tem bioestatística. Você tem que saber ler estatística. Tem que saber o básico de fazer contas e etc. Enfim, tudo que você aprende vai ter um sentido, sabe? Sim. Mas principalmente é que muito também das coisas são dadas na faculdade e habilidades também que você vai melhorando na faculdade. Então, assim, foi bom eu ter feito seminário, aprender a fazer no meu ensino médio, saber explicar as coisas no meu ensino médio, foi. Mas nem por isso eu não te... se eu não tivesse, ia me atrapalhar tanto na faculdade, sabe? Porque a Uhum. faculdade também é um momento de você melhorar essas habilidades. Entendi. E teus professores agora na faculdade, como que tu és avaliada? É prova, trabalho, como que é, Ana? Alguns dão trabalho, mas a maioria é prova. Prova Hum, prática, prova escrita. entendi. Vamos agora. Você sente que o ensino médio lhe proporcionou uma compreensão adequada dos sistemas do corpo humano e como isso tem sido benéfico para os seus estudos atuais? Assim, você aprende o básico, mas a coisa é bem mais aprofundada. Então, Hum, claro que tudo que eu estudei, os detalhes que eu estudei para o vestibular são muito bem usados, mas não são, tipo, os professores vão dar muito, muito mais coisa. E eles vão entendi. também recapitular algumas coisas assim. Mas eu acho que a, o ensino médio ter proporcionado uma compreensão do sistema corpo humano é muito bom para a faculdade? É, mas sabe o que é melhor ainda? Para eu entender a profissão que eu quero. Ah, é Porque verdade. eu me apaixonar por isso durante o ensino médio me ajudou a escolher, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, tu vai ter que lidar com gente, para lidar com gente, tu tem que conhecer o que está acontecendo no corpo da pessoa, né? Aham. É verdade. Não tinha pensado nisso, Ana. Que interessante. Agora, Ana, qual foi a importância das aulas e habilidades de pesquisa, se você teve, né, no ensino médio para o seu desenvolvimento acadêmico na faculdade de medicina? Que pesquisa que fala é pesquisa científica ou pesquisa, pesquisa, No faz geral, trabalho de Ana, pesquisa? os dois, porque tem essa questão do trabalho de pesquisa na escola que é de um jeito, é uma coisa bem mais simples. Aí você vai para a pesquisa científica, que é outra situação, né? Aí se tu puder falar um pouquinho das duas. Ah, em trabalho de pesquisa na escola me ajudou por conta das normas, por, por ensinar você a fazer o básico, eu não ficava usando Wikipédia para tudo. Mas muitas das coisas que eu aprendi é na faculdade, é você usando realmente as normas da BNT para pôr referência, enfim. Mas na faculdade, normalmente os trabalhos não são tão rigorosos, pelo menos no meu curso. O que me pega bastante são os trabalhos pesquisa, assim, que eu falo, científica. Uhum. Então, hoje eu faço iniciação científica, em que o meu é um projeto experimental, então eu mexo com ratos, e eu acho muito legal. Eu sou apaixonada, assim, por essa parte acadêmica, e que eu sinto que falta muito no Brasil, talvez, de você criar questões e resolver essas questões, em criar um raciocínio, em raciocinar, por exemplo, ah, eu criar uma hipótese, digamos assim, sabe? E isso falta bastante no ensino médio. Eu não sabia o que era uma pesquisa experimental, uma pesquisa clínica, e nunca tinha parado para analisar tanto assim, sabe? Ficou muito Uhum. evidente na época do Covid, mas mesmo assim, talvez não tinha a base necessária para entender o que é. Sim, entendo. Olhar uma pesquisa e criticamente, como que eu vou saber?
se é enviesado ou não. E, Ana, Essas coisas são muito importantes. essa tua pesquisa que tu faz agora é relacionada ao quê? Esse trabalho de iniciação científica? Enfim, assim, a minha linha de pesquisa é relacionada com DORD, que a gente fala, que é origem desenvolvimentistas da saúde e da doença. Então, Hum. eu estudo janelas de programação, que a gente fala. Então, por exemplo, gestação, lactação, primeira infância, adolescência. Seriam momentos críticos da vida em que, se você adicionar um insulto ou um fármaco, talvez melhore ou piore parâmetros de metabolismo, neuroparâmetros na vida adulta. Uau! Nossa, Legal? profundo, né? Aham. É legal, bem interessante isso, Ana. E Aí. o que tu já aprendeu assim que tu pode contar para a audiência? Bom, você aprende a ter bastante responsabilidade, primeiramente, que são, Uhum. por exemplo, eu tenho animais que dependem de mim, eu tenho que ir lá, dar tratamento, dar ração. Mas principalmente você aprende a ler bastante artigo. Eu tenho que ler, tenho que saber o que eu posso melhorar, o que eu não, a fazer planejamento, a ter esse senso crítico, a, a criar hipóteses. Por exemplo, esse tempo eu apresentei uma hipótese sobre o meu trabalho para o meu orientador. Falei, a gente podia ver isso, você saber analisar o que você tem ali, o que você Uhum. pode descobrir a mais, ter esse espírito curioso, saber fazer as coisas bem feitas, não de qualquer jeito, porque isso tá muita consequência lá na frente. Então, assim, são essas pequenas lições, habilidades que você vai aprendendo. Entendi. Mas também acho que é muito importante para você conhecer o que você quer fazer, sabe? Uhum. E já aproveitando isso, quando tu fores fazer a especialização, tu vais trabalhar com crianças e adolescentes? Eu entrei querendo muito pediatria, Uhum. mas agora eu não sei, eu gosto muito de endócrino, da parte de nutrologia. Eu não sei ainda. Eu quero conhecer tudo de um pouco primeiro, para depois falar, ah, é Uhum. isso que eu quero e tal. Entendi. Olha, muito interessante, Ana. Eu tô gostando. Tô gostando bastante, tô aprendendo. Vamos agora. Agora é polêmico, Ana. Você acredita que o ensino médio forneceu uma base sólida em relação à ética e responsabilidade profissional? Por quê? Assim, o meu ensino médio foi numa escola de freio. Então, foi uma escola que sempre foi muito preocupada com a ética, com a responsabilidade. Mas eu acredito que essas coisas são coisas que você acaba aprendendo mais de berço. Você Sim, aprende ou sozinha, por ir procurar, ir atrás sobre e pensar sobre, ouvir pessoas falando sobre, ou é algo que é te ensinado de berço. Uma coisa que eu sou muito contra é que na escola a filosofia e a sociologia são coisas meramente expositivas. Ou sim. seja, ele vai te contar o pensamento de tal filósofo, de tal sociólogo, e não há uma discussão, não te ensina a pensar sobre ele, não te ensina a determinar o que é desse senso crítico, digamos assim. Sim. Enfim, na faculdade de medicina, tem algumas matérias que têm esse intuito, mas eu não Hum, acredito que seja funcional, porque, como eu disse, a ética e a responsabilidade são coisas assim que devem ser aprendidas. Você tem que em ter casa, esses princípios próprios. sim. Não vai ser um professor que vai falar tal coisa que talvez vai mudar a sua vida. Não. E tem até ciências sociais aplicadas à saúde e tal. Mas, Uhum. enfim. E quando a gente fala da medicina, que é um curso extremamente difícil nessa parte,
Porque, aliás, você está lidando com vidas, assim, é bem complicado, a gente está vendo muitos casos, tem muito processo atrás de CRM, coisas do tipo. Então, é algo que precisa ser muito forte, precisa estudar. E eu acho que talvez isso seja uma falha da classe médica. Se você Uhum. acaba estudando muito, porque, cara, tipo, exige muito a faculdade de você. Mas você acaba deixando a sua parte de desenvolvimento pessoal. Sim, porque você está focado em aprender sobre o corpo para curar, mas esquece que naquela hora você também está lidando com uma pessoa que tem um psicológico, uma saúde mental, outro tipo de relacionamento, né? Porque tem essa questão, como você vai dar, por exemplo, um diagnóstico, e aí o paciente está lá, e querendo ou não, o peso da fala de um médico, né? Para o paciente é tudo, ele sabe o que está acontecendo comigo, ele estudou para isso, então tem que ter esse, como que eu vou dizer, um tato, não sei se seria isso, né? Tem bastante discernimento. Isso, discernimento, de saber, porque já é difícil você receber um diagnóstico, e dependendo da forma como você entrega, né, colocar isso, realmente, a responsabilidade, né, Ana, é importante essa tua fala. Sim, é uma coisa que a gente pega bastante, porque não é um caso, é uma pessoa com sentimento. Tanto que o pessoal reclama muito da tal da medicina humanizada, porque seria um pleonasmo. A medicina obrigatoriamente tem que ser humanizada, Tá sabe? lidando com gente, né? Sim, faz todo sentido. Ana, agora veio uma pergunta, nada a ver, mas eu estou pensando porque eu lembrei. É verdade que todo médico tem que ter letra feia? Eu sei que é nada a ver, mas veio isso muito. Teus professores Não, têm letra feia? É uma é que pergunta assim, engraçada. de professores médicos eu tenho muito pouco, Ah, tá. porque como eu estou em matérias básicas, assim, a faculdade de medicina é dividida em 3 períodos: Uhum, ciclo básico, ciclo clínico e internato. O ciclo básico vai ser as matérias básicas. Então, eu tenho ali anatomia, fisiologia, bioquímica, essas matérias que normalmente os outros cursos de biológicas ou da área da saúde têm. Então, os meus professores normalmente não são médicos, ou são enfermeiro, fisioterapeuta, bioquímico, biomédico. uhum, E daí, no ciclo clínico, que eu vou ver a teoria das doenças, tipo, então eu vou ter lá ginecologia, obstetrícia, teoria de especialidade, como que eu vou diagnosticar, como que as condutas. E nos últimos 2 anos, são 2 anos de internato. Literalmente você ia ficar praticamente toda a carga horária no hospital. E você vai ter 2 anos de estágios práticos. Então, você vai uhum. passar lá no ambulatório de pediatria, vai passar lá na, na emergência, na cirúrgica, e por aí vai. Vai Entendi. aprendendo na prática tudo que você acumulou de conhecimento nos últimos anos, sabe? Uhum. Mas aí a tua letra é. A minha letra é horrível. Ah, é? A minha é horrível. A do meu namorado é perfeita. A gente brinca até, porque normalmente menina tem letra bonita e o menino não, né? É, Mas no sim. nosso caso é o contrário. A minha letra é horrível, tanto que eu parei de usar caderno, agora eu só anoto com o computador. Eu anoto em papel, só quando eu quero aprender, que eu preciso escrever para gravar. Uhum. Mas caso contrário, anotações para eu consultar é só no computador. Olha aí, tá vendo? É porque é uma coisa que eu lembrei, que eu falei, gente, eu vou perguntar, mas é uma curiosidade minha. Porque, nossa, a gente vê letra de médico que a gente diz, meu Deus do céu, o que que tá Mas, acontecendo aqui? mas às vezes eu acho que é porque é muito rápido, né? O médico quer, tipo, escrever rápido e acaba saindo Sim. muito feia. Entendi. Olha, mas obrigada por responder e sair um pouquinho da.
Dinâmica, mas é que veio. Agora, Ana, quais habilidades de comunicação e trabalho em equipe você desenvolveu no ensino médio que estão sendo úteis para você agora na faculdade? No ensino médio, você aprende a fazer bastante trabalho em equipe. Eu, pelo menos, tinha bastante trabalho que tinha que fazer junto e tal. Na faculdade, trabalho de equipe é extremamente importante, porque a gente vai ter bastante trabalho em equipe. Normalmente acaba dividindo e cada um faz uma parte e depois junta. Uhum. Dificilmente você vai se reunir para fazer junto e tal. Mas quando a gente fala de trabalho em equipe, em questão, por exemplo, de estar no hospital, você vai ter ali uma equipe multidisciplinar, você vai ter que lidar não só com seus colegas de internato, com seu colega, sei lá, médico, mas com enfermeira, com farmacêutico, com biomédico. Então, aprender essa relação é muito importante. Tanto que no primeiro ano da faculdade a gente tem uma disciplina que chama Atenção e Saúde, em que a gente vai para o BS toda semana e a gente tem que formar um projeto de intervenção no problema que a gente vê nessa UBS. E é um estudante de cada curso da saúde. Então tinha uma lá de farmácia, uma biomédica, uma uma dentista, uma de odonto, uma enfermeira. Então, assim, foi bem legal. Você aprende até sobre os outros cursos, sabe? Que você vai criando ela. Assim. E agora, além do currículo escolar, que outras experiências ou atividades extracurriculares no ensino médio você acredita que contribuíram para a sua preparação para a faculdade de medicina? Então, eu comecei a jogar xadrez quando eu tinha, tipo, uns 12 anos. E ali eu fui jogando, e daí eu vi que se eu quisesse ganhar, eu precisava treinar, eu precisava estudar. Xadrez é um esporte que você precisa estudar. E daí eu fui estudar sozinha. E foi nesse momento, eu acho, que eu aprendi realmente que eu precisava, se eu tivesse um grande objetivo, que isso ia depender de mim. E isso não é diferente na faculdade. Claro que agora eu tenho professor, tenho que passar de ano e tal. Mas muita coisa que eu faço hoje na faculdade, que eu me esforço além para fazer coisa extracurricular, é porque eu sei que a importância que vai ter esse peso num todo. Não só no meu currículo. Sim. Sabe? Então, toda vez que eu vou pegar algo extracurricular, eu penso, isso vai ser legal para o meu currículo. Mas e para minha formação? O que vai acrescentar? Sim. Então, assim, o xadrez ele foi muito importante porque ele me ensinou essa disciplina, essa concentração de ficar várias horas sentada, concentrada, focada, a lidar com ansiedade. Ansiedade antes do jogo me lembra muito ansiedade antes do vestibular, ansiedade antes da prova. Então, tipo, tudo isso foi uma soma de fatores, sabe? Enfim. Mas hoje em dia tu ainda participa de competição ou não? Participo. Quando eu posso, eu participo. Algumas eu participo ainda. E outra coisa que me ajuda muito, e eu me arrependo de não ter dado tanta importância, é o inglês. Porque eu estudava inglês, assim, no ensino médio inteiro, mas eu não sou influente ainda. Eu sei me comunicar, sei escrever, ler e tal, mas isso é extremamente importante na faculdade. Você vai pegar artigo científico, é tudo em inglês. Você vai ver, às vezes, uma palestra em inglês. Então, assim, você vai para evento, às vezes a palestra é em inglês. Sim. E aí você, às vezes, fica dependendo de tradução, né? Para poder entender real. E te abre muitas portas. Então, eu acho que isso ia ser muito importante. Entendi. Eu também falo isso bastante, porque aqui a gente está no Japão, né? Mas é engraçado, Ana. Os alunos odeiam japonês, é muito louco. É muito louco. Eles têm japonês na escola, eles têm português na escola e eles têm inglês na escola. Mas eles odeiam japonês, tu não está entendendo. É uma coisa assim, são poucos os que investem e que depois conseguem trabalhar com os japoneses. Por quê?
Porque, obviamente, para trabalhar com japonês, você precisa saber japonês. Aí acabam indo para qualquer tipo de trabalho, que é quando eles não têm a fluência em japonês, mas aceitam pessoas estrangeiras, que são os trabalhos que a gente fala mais braçais, sabe? Questão da fábrica e de outras situações. Mas é uma resistência que os alunos daqui têm, é uma coisa que não consigo nem te explicar. Mas assim, como tu tá tocando no ponto do idioma, eu incentivo muito que eles estudem. Essa tua fala é importante, porque depois eles vão falar, nossa, ela estuda medicina e precisa de inglês. E aí eu vou dizer, ó, tá vendo? É uma estudante que sentiu falta de ter investido mais. E agora que vocês estão no ensino médio, é o tempo que vocês ainda têm. Na faculdade é outro tipo de tempo, né? Aí É tem que que. hoje eu consigo estudar inglês sozinha, sabe? Porque eu tenho uma Sim. boa base, eu estudei bastante, tive aula no meu ensino médio, curso de inglês. Mas tem amigas minhas que estão sentindo muita dificuldade, ter que precisar buscar curso fora para fazer porque não tem o básico. Então, assim, Uhum. Tá pesando, né? Fica um ponto que você pesa. precisa do negócio. Sim. Gente, agora a última pergunta que eu vou fazer para Ana, que na verdade é um. Eu sempre faço, né? É uma questão de conselho, porque ela está na área, ela foi vestibulanda, ela teve toda uma questão com perdas, ressignificado, teve a questão dos pais apoiando e tudo. Então, ela vai contar para vocês ou nos dizer quais ou que conselhos ela daria para jovens ou pessoas que estão interessadas em seguir essa carreira, porque às vezes a pessoa está em transição também e quer medicina. Então, qual conselho que você daria para as pessoas que querem seguir essa área, Ana? Não faça medicina por amor, mas faça medicina com amor. Então, tipo assim, não faça só porque você acha legal, você gosta e acha que vai ser, nossa, incrível. Faça porque você realmente acha que vai poder contribuir, vai ter o dom de ajudar as pessoas através da medicina. Se você tenha goste de estudar, a faculdade é para quem gosta de estudar. Se você não gosta de estudar, talvez a faculdade não seja para você necessariamente. Então, goste de estudar, goste de ser curioso, goste de ir atrás, seja disciplinado. E, principalmente, veja todas essas questões com a sua realidade. Não faça medicina se você não goste, mas não faça só porque você gosta. Tem um monte de coisas que você deve ver para ter uma qualidade de vida e para ser, principalmente, para ser útil, para ser um bom médico. Então, uma coisa que eu falo é saiba avaliar as possibilidades. Veja no que você é bom, no que você gosta e qual a sua realidade dentro disso. Por exemplo, não adianta nada eu querer ser dermato só para ganhar dinheiro se eu não gosto de dermatologia. Não Uhum. adianta nada eu gostar de cirurgia e eu não querer ter a rotina cirúrgica. A gente vê muito isso. Dentro da medicina tem um monte de possibilidades. E tudo isso sempre vai ter que ser uma autoanálise, sabe? E Sim, da análise do ambiente que eu tô também. Por exemplo, se eu quero ser uma mãe presente, é uma coisa que você tem que pensar. E não adianta nada você só pensar na medicina pela medicina. Tem que pensar nas outras variáveis. Pô, eu quero ter família, quero ter filhos, quero trabalhar bastante, quero trabalhar pouco. Como que eu quero viver? Então uhum. não adianta nada eu querer ser uma mãe presente e querer fazer intensivismo. Sim. Não são duas realidades que batem. Então, acho que ter essa análise de todo esse parâmetro é algo muito importante. Quando você vai decidir uma carreira, vai decidir uma especialidade, vai decidir qualquer coisa. Entendi. E que importante, né? Você saber a realidade que você está inserido, ter o conhecimento e a partir disso pensar na sua vida dali para frente, né, Ana? Porque, como você falou,
depois do ensino médio você descobre uma vida fora. Depois da faculdade você vai descobrir outra vida fora, né? E aí, quais são as prioridades que você tem, né? Uhum. É, eu acho que é isso. É sempre não analisar só com a razão, mas também não analisar só com o coração. Muito menos com o Uhum, coração. Porque sim, desejo, ele é muito passageiro. O que você gosta agora, pode ser que você goste a vida inteira, mas tudo que você faz muito, alguma hora você vai enjoar. é E a verdade. profissão deve ser só uma parte da sua vida, não sua vida inteira, Uhum, certo? Então, tanto sim. que cuide das outras partes também. Então, acho muito engraçado quando mandam assim perguntar como, sei lá, ter uma rotina saudável, fazer medicina, conciliar relacionamento e medicina. Toda vez que eu penso daqui, sei lá, 5, 10 anos, eu não vou pensar só eu médico, vou pensar eu talvez casada, eu quero ter uma boa saúde, então tudo isso tem que ser um conjunto de coisas. Por exemplo, não adianta eu Uhum, querer fazer neurocirurgia que tem que ficar 12 horas em pé, se a minha lombar dói, você ficar 2 horas em pé. é verdade. Problema de coluna. Eu tenho muito problema de Sim. coluna, então realmente é Uhum, inviável. Todas essas coisas têm que ser pesado. E eu não vou falar, tipo, escute seu coração, vá atrás só dos seus sonhos sem pensar. Não, tipo, seja sonhador, cara, eu sou muito sonhador. Eu tô com um plano de ir para fora do Brasil, eu quero fazer há muito tempo, tipo assim, meu ensino médio, ensino fundamental, e eu não uhum. desisti ainda. Mas eu tenho pé no chão. Tá, quanto que dá? Quanto que isso não vai me prejudicar? Quanto que eu vou ter dinheiro para isso? Uhum. É isso E que eu eu tenho que passar. preparo, né? E quando você seguir uma coisa que. É, quanto mais tempo você demorar para tomar a decisão, mais tempo você vai demorar para saber se você tomou a decisão certa. Então, assim, cara, claro que é importante você analisar, parar, ver e tal, mas não fique paralisado para tomar essa decisão. Eu vejo muita gente que fica paralisado, nem estuda para medicina, nem estuda para outra coisa, não sabe o que quer e tal. Claro, você tem que ir atrás, vai lá, conversa com o profissional da saúde, vê o que você quer e tal. Mas se você não tentar, como você vai saber se tá certo? Eu tenho medo de errar. Se errar, e daí? Vai faz outra coisa. Tem um monte de gente que faz isso. Tem gente que eu conheço que é formada em engenharia, tá fazendo medicina agora. Sim, e é como a gente fala, né? Falou aqui durante o vídeo. É não desistir no sentido de você se conhecer para saber o que realmente vai fazer sentido lá na frente, né, Ana? Sim. Tipo, não é só trabalho é uma parte da vida. Uhum. Não pode ser a tua vida toda, né? Claro, É importante. é importante você gostar, ir lá e dar seu melhor, com certeza. Ser o melhor naquilo que você faz. Não o melhor, tipo assim, nossa, eu vou ser o melhor, vou ser competitivo. Não, mas ser, tipo, dar o seu melhor ali, tal. Mas tem que ver as outras coisas, não tem como. Sim, é verdade, Ana. Ai, gente, tô encantada, Ana, sério. Muito, muito, muito obrigada. Tô muito feliz, muito sério. Eu, assim, vou deixar para ti e para tua família uma palavra, assim, eu admirei muito, né? Assim, a gente não se conhecia, foi primeiro vídeo, já com entrevista, já gravando. E assim, ela me contou um pouquinho antes da gente fazer o vídeo oficial, como foi esse apoio familiar e como os pais dela são presentes. Parabéns. Pelo que eu vejo também no teu Instagram, o teu namoro também é saudável, isso também te ajuda, teus amigos, assim, você está em volta de gente muito legal, isso é muito importante, porque eu acredito que com esse apoio você consegue lidar melhor com as adversidades que vão vir, não tem jeito, a vida é assim,
E eu achei muito importante a tua fala em todos os sentidos, porque você passou por todas as etapas presenciais, né, da aula presencial, da aula com pandemia e a questão da aula online, a disciplina que você teve, parabéns, e que você ainda continua tendo, parabéns, assim, infinitamente, aos teus pais por estarem contigo, independente do que você está passando, e olharem para você e dizerem assim: Ana, a gente está contigo, fica bem, porque se você não estiver bem, a gente também não está, e a gente está aqui com você. Aquela fala achei muito linda da tua mãe falar: não, ó, agora deu limite, porque ela sabia da importância para ti, mas o mais importante para ela foi: minha filha tem que ficar bem. Sabe, eu achei muito lindo isso. Então, parabéns por tudo, família, pessoa que você é, pode ver que é de berço. Eu amei essa entrevista, sério. E futuramente, quando tu souberes a área que tu vais atuar, se tu quiser, a gente volta, faz outro já na médica formada, sabe? Fiquei muito feliz. Muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, gosto muito de vir falar aqui. Eu costumo falar que o pessoal brinca, né, que normalmente acham ruim quando você fala que você passou por sorte, né? Tipo, passou por sorte, porque é muito esforço. Então, Uhum, eu falo que realmente eu tive muita sorte por ter essa rede de apoio, sabe? sim, Tipo assim, realmente muito abençoada nesse quesito, que eu falo que foi uma conquista, assim, em conjunto com todos eles. sim. E eu fico muito feliz de poder estar passando aqui um pouquinho de conhecimento. Essa a função do meu Insta, é compartilhar tudo que eu passei, mostrar que, tipo, tem dicas para melhorar, que não precisa ser algo muito pesado. Sempre que eu tento passar no meu Insta, não precisa ser algo pesado. Você consegue dar conta e ter essa vida fora. E, Sim. enfim, eu fico muito, muito feliz com o convite, de verdade. Agradeço todas as palavras de carinho. E eu deixo esse recado, continue firmes. É uma que eu sempre falo, continuem firmes. Futuros calouros. Ou se você não vai ser, mas seja forte e firme. Então, se decidiu isso para sua vida, corra atrás disso, seja leal a isso. E acho que ter essa noção de ser útil mesmo. Uhum. Ai, eu não. Muito obrigada, gente. Obrigada por terem chegado até o final do vídeo comigo e com a Ana. Sigam a Ana nas redes sociais. Tá aqui o Instagram dela, tá aqui o TikTok dela. Sigam a gente aqui no YouTube, curtam, compartilhem, façam perguntas se vocês quiserem. Ela é maravilhosa. Eu estou lá sempre no Instagram dela, vendo o que ela está fazendo. E é isso, gente. Obrigada por tudo e tchau. Tchau!